Coloca a proteção e vem pra luta. Vem comigo, hora de trazer mais uma informação por aqui dos esportes de combate. Quero falar, olha essa imagem aí na tela, né? Olha essa imagem aí na tela, como isto é possível. Alguns atletas, alguns lutadores têm membros de borracha, com toda a certeza. Bom, esse é o assunto de mais um vídeo aqui do canal do YouTube, Esporte Total Momentos Emocionantes, também do nosso site informatudo.com.br e demais plataformas que você encontra lá no site. Interaja conosco. Então bora lá trazer mais esse assunto, deixa o like, já se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Aqui tem informação a todo momento. Antes de falar deste assunto que está aí na tela, eu vou falar desse aqui. E também no fim do vídeo, quero trazer o seguinte, né? No fim do vídeo eu vou falar do evento do próximo final de semana, que com certeza é sensacional, né? Esta luta, Pereira versus Adesanya, fica aí. No fim do vídeo eu falo sobre esse combate. Vamos ver as lutas que já estão lá no card. Canal Esporte Total, momentos emocionantes, falando também dos esportes de combate. Começar falando disso aqui, olha só, o árbitro permite cegamente que a luta continue com um lutador inconsciente, que então acorda e bate para um terrível armlock. Isso aqui aconteceu e eu vou contar agora para você que está ligado aqui no nosso canal. Olha só, é bizarro isso, né? Na véspera do UFC San Antonio, na cidade do Texas, foi sediado então o Fury FC 76. O evento que contou com uma cena de horror devido à inacreditável incompetência de um árbitro. Faz parte nos esportes de combate, né? Às vezes eles erram também, né? Pois analisar a obra feita é muito fácil e no calor da hora tudo é diferente. Acontece, mas não deveria. E a organização e os árbitros precisam se esforçar para evitar. No evento principal, Edgar Chairez enfrentou Gianni Vasquez. No quarto round, Chairez encaixou um triângulo feio que visivelmente colocou Vasquez para dormir. Fato que foi repetido várias vezes na transmissão pelos comentaristas oficiais, incluindo o atual meio-médio do UFC, o Alex Morono. O árbitro Frank Collazo observou a espera por quase 30 segundos, durante os quais Vasquez ficou inconsciente, apenas para permitir que a ação continuasse, apesar de muitas pessoas sentadas ao lado da gaiola gritarem para Collazo que Vasquez estava apagado. Chairez então fez a transição para um armlock, com um movimento que realmente acordou o Vasquez e o levou a bater após a cena irresponsável. E o site fonte dessa notícia, o MMA Fighting, recebeu uma declaração do porta-voz do TDLR, Tela Manage, em resposta ao vídeo que viralizou. Abre aspas. TDLR está ciente das preocupações sobre a arbitragem e uma das lutas da noite passada. Todos os oficiais do TDLR recebem treinamento contínuo e monitoramos cada luta para a consistência na arbitragem. Oficiais de luta para cada competição são sempre selecionados em conjunto com os promotores. Fecha aspas. No sábado do evento, os funcionários da promoção divulgaram um comunicado na página do Fury Fight Championship no Facebook para reagir ao desempenho do árbitro. Eles escreveram, abre aspas, é função do árbitro proteger o lutador quando o lutador não pode se proteger. Na luta principal da noite passada, o árbitro falhou em fazer isso, embora o trabalho de um árbitro seja um dos mais difíceis de fazer nesse esporte. A necessidade de treinamento adequado e contínuo ajudaria a aliviar coisas como esse incidente. Não contratamos, treinamos ou selecionamos árbitros para nossos shows, mas estaríamos mais do que dispostos a liderar uma reformulação e revisão do processo de seleção e treinamento de arbitragem e julgamento, diz a nota, fecha aspas. Esperamos, nós aqui do canal, com certeza, que isso não aconteça mais, né? Coisa terrível, coisa horrível isso quando acontece nos esportes de combate e é até bastante comum, né? Vemos isto até com bastante frequência. Gosta do nosso trabalho aqui no canal? Vou deixar o nosso Pix aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia, né? Nós aqui divulgamos também os esportes de combate. Nosso
Pix está aí na tela, você pode doar qualquer valor através dessas duas chaves. Eu tenho um vídeo aqui no nosso site, eu não vou colocar no ar por causa dos direitos autorais, mas eu vou deixar o link aqui na descrição. A cena toda que eu citei agora, né? Lutador apagado e o árbitro, não sei o que estava pensando ali na hora e não parou a luta, né? Então o vídeo está aqui, link na descrição, ou você acessa aí o informatudo.com.br/esportes. Lá você clica em esportes, em mundo das lutas, e você vai encontrar. Quero trazer também outro momento parecido aqui. Esse não apagou, o lutador não apagou, mas o troço foi feio também. Essa é a informação que eu trago. Olha só essa chave aí que deixou a perna do lutador praticamente dobrada e ele não bateu. Como que isto, meus amigos, é possível? Vou contar agora pra você, então. Vem comigo. Mais um assunto, dois assuntos no mesmo vídeo aqui no dia de hoje. Bom, o Muhammad Mokaev parece não estar preocupado com sua saúde a longo prazo, né? No último sábado no UFC 286, último sábado que teve evento, né? O peso mosca de 22 anos lutou contra uma chave de joelho devastadora do oponente Jafel Filho, que viu a perna de Mokaev dobrar de forma que o corpo humano não foi feito para suportar. Na verdade, Mokaev postou uma foto nas redes sociais mostrando o horrível inchaço na perna após o término do evento, mas ele não se arrepende de não ter batido antes de virar o jogo e vencer Filho com uma finalização momentos depois. Deixa eu colocar outra imagem aqui para você. A imagem de como ficou a perna do atleta, realmente chocante. Olha só, né? A diferença de uma perna para outra, né? Bom, tá aí a perna dele após o combate. Não se arrepende, ele diz, né? Bom, abre aspas, eu nunca vou bater. Palavras de Mokaev ao site de MMA Hour. E ele segue, eu nunca vou tocar. Eu sei que é uma coisa louca de se dizer, eu vou dormir. Eles quebram meu braço. Se o árbitro parar, se eles não pararem, nunca vou bater, mesmo que termine minha carreira dessa forma. Eu só tenho esse princípio. Acredito que passei minha vida sendo o mais forte deles, pulando dentro da jaula. Apenas meus princípios. Eu quero ser diferente. Fecha aspas. Isso aí é fato, né? Os lutadores, não só lutadores, qualquer esportista que está lá na hora do combate, ele é capaz de qualquer coisa pela vitória, né? Claro que há limites para tudo, mas quase tudo eles superam, né? Seres humanos normais não superariam e eles sim. Então realmente são capazes de quase tudo para conquistar aquilo que eles estão lá para conquistar, né? No caso da luta aqui, a vitória. Bom, Mokaev revelou que se submeteu a uma ressonância magnética para averiguar os danos, mas ainda sem resultados. Na pior das hipóteses, ele pode ficar afastado por boa parte do ano que vem. Sobre a dor, ele disse que foi difícil dormir, abre aspas. Louco, no primeiro dia após a luta eu não dormi, até a noite seguinte. Inchado, eu fiz a ressonância magnética e estou apenas esperando os resultados e torcendo para que esteja tudo bem, porque eu quero ser o mais jovem campeão do UFC. Eu não acho que algo está rasgado lá, mas pode ser parcial, né, o rasgo. Talvez ainda segurando, espero. É como eu me sinto, fecha aspas. Replays e fotos do evento mostraram o torque que Filho aplicou no joelho de Mokaev, enquanto continuava puxando a perna dele, apenas tentando marcar a vitória por finalização. Mokaev admite que ganhou muitos estalos e rachaduras no joelho, mas ainda assim se recusou a desistir. Ele disse, sentia a proteção da virilha dele no meu joelho. Eu ouvi todas as partes rasgadas, mas estou apenas esperando até que esteja totalmente rasgado, fecha aspas. Que coisa, né? Isso é surreal, meus amigos. Será que vale a pena? Bom, parece que ele acha que sim, né? Abre aspas, ele fala, vale a pena, palavras de Mokaev. Agora, eu teria meu coração doendo mais do que realmente o joelho se eu batesse. Eu sei que é difícil para mim andar ou fazer qualquer coisa. Eu tenho 2 andares em nossas horas e não consegui subir até o 2º andar desde que voltei para minha casa. Mas acho que vale a pena. Uma lesão pode se recuperar. As pessoas dizem que ele nunca mais será o mesmo. Tudo isso, né? Se meu coração ainda estiver forte depois daquela noite, eu voltarei. Fecha aspas. Palavras do
atleta. Tá aí, né? E você, deu pra entender como isso é possível? É, uma coisa sabemos, a vontade deles de vencer é realmente enorme e muitas vezes supera alguns limites, como deu pra ver aí na imagem. Você faria isso? Deixe seu comentário aqui na descrição. Vamos falar, para fechar aqui esse vídeo, vamos falar do evento do final de semana. Final de semana tem Pereira versus Israel Adesanya. Deixa eu dar uma passadinha aqui no card. No card desse combate. Confesso que eu ainda não olhei, mas eu vou trazer agora aqui para você que está ligado na nossa programação. Deixa eu colocar aqui na tela para você poder verificar também. Deixa eu colocar a imagem completa. Lembrando, estaremos aqui ao vivo narrando essa luta e todas as demais do card principal ao vivo aqui no nosso canal, então não perca. Vamos ver aqui, luta principal então, Israel Adesanya versus Alex Poatan Pereira. Poatan vai tentar manter a sua primeira disputa de cinturão, né? Tentar manter o seu cinturão. Gilberto Durinho contra Jorge Masvidal, olha o card, hein? Imperdível. Rob Fonte versus Adrian Yanez. Kevin Holland versus Santiago Ponzinibbio, argentino aí na parada. E o Raul Rosas Jr., olha só a fera aí, já tem vídeo aqui no canal sobre ele, pesquise aí que você vai encontrar. O carinha quer ser recordista do UFC, né? O card dele é 7-0, né? 7-0, nenhuma derrota. É o mais jovem atleta, inclusive, a vencer no UFC, quando ele estreou. Vai pegar aqui o Christian Rodrigues, também lá dos Estados Unidos. Preliminares, também top, hein? Chris Curtis e o Kevin Gastelum. Michele Waterson Gomes, a Luana Pinheiro. Brasil na parada. Brasil também no card principal, claro, com o Durinho e com o Poatan. E no card preliminar, imperdível. Tá, então o card pra você. Deixa eu ver se tem mais brasileiros aqui. Não, então 3 brasileiros do card. Esse é o evento do próximo final de semana. Card principal começa às 11 da noite. Card preliminar começa às 7 horas da noite. Estaremos aqui a partir do card principal, narrando tudo pra você. Esse combate, esse aqui vai estar ao vivo aqui no nosso canal, então não perca, fique ligado, porque aqui você não perde nada. Certo, meu amigo? Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Compartilhe nossos links com seus amigos, para que possamos crescer mais e mais aqui no canal. E se você puder e quiser também, e gosta do nosso trabalho na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. Tá aí o Pix, nosso Pix aí na tela, você pode doar qualquer valor. E navegue pelo nosso site, né? Tá o link aqui na descrição, né? informatudo.com.br. Você vem aqui, se você gosta de esportes, está aqui na tela, as 3 categorias que nós cobrimos. E se você quiser notícias gerais, também tem. Falamos de política, notícias gerais, música, cinema e muito mais, certo? Por hoje é isso, não esqueça, coloca proteção, protetor bucal, protetor de coluna, caneleira e vem pra luta, certo? Valeu, até a próxima.